Olá! Nestes últimos dias tenho sido abordado por alguns colegas que me sondam no sentido de tentarem perceber se devem inscrever nas oficinas de nível 1, se nas oficinas de nível 2, nesta formação da capacitação digital de docentes que se anuncia e que vai começar brevemente. Eu não poderei responder sobre o nível em que cada um se deve inscrever, porque cada um de vós é que sabe quais são as competências que já domina, quais são os saberes que já adquiriu e, sobretudo, será cada um de vós que sabe que tipo de formação é que quer fazer e o que é que quer fazer com a formação que se vai iniciar. Portanto, não me peçam mais que vos diga se devem inscrever na formação de nível 1 ou de nível 2, porque não é que eu não vos quisesse ajudar, é porque eu não tenho em consciência como vos dar essa resposta. Agora, há uma coisa que eu posso fazer, que é dar-vos a conhecer de forma mais sustentada a estrutura e os conteúdos da formação de nível 1. E dessa forma, permitir que a vossa decisão seja um pouco mais organizada, mais objetiva, com mais argumentos para que seja de nível 1 ou de nível 2. Então, não perdendo muito tempo e avançando rapidamente para não gastarmos demasiado tempo, esta formação de nível 1 é uma formação presencial. Ao contrário daquilo que provavelmente acontecerá na formação de nível 2 e 3, que terão várias sessões à distância, esta formação está prevista, a de nível 1, para ser toda ela presencial, ou seja, numa sala de aula. É uma formação que vai decorrer em sessões de 3 horas, entre as 18 e as 21, e só na última sessão é que a sessão será das 17h30 às 21h30. E é fácil explicar, é porque 8 vezes 3 são 24, faltava uma hora para fazer as 25 horas presenciais e, portanto, na última sessão acrescentou-se uma hora para que o bolo das 25 horas ficasse completo. É uma formação em modelo de oficina, que, portanto, vai ter 25 horas de trabalho presencial e vai ter 25 horas de trabalho autónomo ou de trabalho, enfim, à distância. Cada um vai desenvolver uma série de tarefas para a formação. É uma formação que se pretende flexível e adaptável aos formandos e às turmas e, atenção, e esta linha é muito importante, é o último ano em que vai haver formação de nível 1. O Centro de Formação teve que apresentar um calendário de formação e dizer quantas turmas de nível 1 é que iria ministrar, quantas de nível 2 e quantas de nível 3. Isto tem a ver com a opção de quantas turmas tinha a ver com os resultados do selfie que todos nós fizemos. E, portanto, de acordo com esses resultados, foram calculadas as turmas e foram distribuídas turmas, um X número de turmas de nível 1, nível 2 e nível 3. Ora, as de nível 1, grande parte delas já foram dadas o ano passado e este ano esgota-se, digamos assim, o número de turmas de nível 1 que o Centro de Formação tem disponíveis. O que significa que, se algum de vocês estiver verdadeiramente a pensar em fazer formação de nível 1, deve inscrever-se este ano. Porque para o ano não é garantido, ou melhor, é quase certo que não haverá formação de nível 1 e só formação de nível 2 e 3. Portanto, não esqueçam mesmo, este vai ser o último ano em que vai haver formação de nível 1 na capacitação digital de professores. Em relação aos objetivos da formação, não me vou alongar, vou só citar aqui rapidamente dois documentos que nos orientam um bocadinho na formação disto, que é o DigiComp-Edu, e neste DigiComp-Edu, só para vos chamar aqui a atenção, que falamos das competências digitais e as competências digitais estão ao serviço de uma ideia de melhorar e inovar a educação. E, por outro lado, no plano de ação para a transição digital, vou só sair daqui de frente para não estar a impedir a leitura, no nosso governo, a ideia é que esta formação permita que as práticas profissionais e pedagógicas, e aqui chamar a atenção, não é só o trabalho com os alunos, é também o trabalho nosso enquanto profissionais de uma organização, de uma instituição, e que essas capacidades digitais, esse conhecimento digital, possa ter reflexo nas nossas práticas profissionais e nas nossas práticas pedagógicas, sempre de forma a que altere as nossas rotinas e altere a vida dos alunos. É basicamente o que está aqui, ou seja, muito sinteticamente,
Esta formação não é uma formação sobre tecnologia, ela não é uma formação sobre computadores, é uma formação sobre a nossa profissão e a nossa dimensão pedagógica, para a qual as novas tecnologias e as competências digitais podem ajudar. Continuando, e volto aqui para o cantinho para não estar a incomodar, quais são os conteúdos que nós vamos ter nesta formação? Muito rapidamente, há um conjunto de conteúdos que estão previstos, que são articulados com os outros formadores e com as outras turmas. É uma equipa de formadores que está e, portanto, digamos assim, a formação de nível 1 tem um bloco de conteúdos comum que está articulado com as outras turmas e com os outros formadores, e depois há um conjunto de conteúdos provavelmente imprevistos que poderão surgir e que naturalmente surgirão e que dependerão do grupo de formandos, dependerão das turmas, dependerão da dinâmica que entretanto for surgindo, enfim, daquilo que for acontecendo. Não sei rigorosamente o que é que vai acontecer nos conteúdos imprevistos, posso imaginar, mas há esse leque de flexibilidade que está aqui disponível e que obviamente vamos assumi-lo. Ideias base, ou se quisermos unidades de conteúdo que nós iremos abordar. Um primeiro enquadramento de Digicom, uma versão um bocadinho mais teórica, só para conhecermos qual é a teoria, qual é o conceito que envolve toda esta formação e porque é que nós a estamos a fazer, nomeadamente a identificação das áreas de competência que se espera que nós desenvolvemos e quais são os níveis de proficiência que temos e aqueles que procuramos alcançar. Num segundo momento, ou numa segunda unidade, vamos fazer alguma reflexão sobre o equipamento informático que recebemos, os computadores que nós recebemos, e que equipamento, os computadores e não só, e que equipamento é esse, algumas características fundamentais para nós os reconhecermos e conhecermos melhor, algumas configurações que devemos fazer a esse equipamento. Os equipamentos vêm muito em branco e é preciso, digamos assim, parametrizar esses equipamentos de acordo com aquilo que nós trabalhamos e com as nossas necessidades. Que limitações é que eles têm e que cuidados é que nós devemos ter com alguns desses equipamentos? Num terceiro bolo de informação, talvez possamos abordar algumas algumas vertentes do Office 365. Atenção, não é uma formação sobre Office 365, nem uma formação sobre Teams. É possível que na formação de repente surja alguma coisa e se abordem questões como o Teams, como o OneDrive, como o Outlook. Este garantidamente iremos abordar. O Outlook, o Excel, talvez o Forms, não sei, mas é possível que isto venha a ser trabalhado e venha a ser tratado. Depois, há um conjunto de aplicações que aquilo que nós chamamos os murais. Destas aplicações todas, há uma que é a nossa referência, que é o Padlet. Provavelmente alguns de vocês conhecem, até já trabalharam com isso, mas além do Padlet há, digamos assim, uma família de ferramentas onde se insere o Wakelet, o MiddleSpot e outros, e aqui a ideia é nós sabemos trabalhar com os murais independentemente da ferramenta que é e escolhermos aquela que melhor se adapta aos nossos objetivos. Depois, os mapas conceptuais. É uma ferramenta muito engraçada, tem muito a ver com a construção de um conhecimento mais elaborado, mais complexo, e penso que é uma boa forma de nós mostrarmos aos alunos como às vezes o conhecimento não é simples, mas tem muitas ligações, muitas ramificações, e é muito importante, acho eu, pelo menos aquilo que eu pude perceber, para que os alunos possam estudar de forma mais sustentada e mais organizada. Vamos trabalhar claramente com o Google, mas se não for com o Google, temos o MindMaster, temos o GitMind, são ferramentas mais ou menos equivalentes, cada uma com as suas diferenças, e isto significa que, por exemplo, se alguém já trabalha com o Google, não quer dizer que desta formação não possa tirar proveito, porque há outras ferramentas dentro do mesmo grupo, mas que têm ligeiras variações, como o MindMaster, por exemplo, que curiosamente faz ali uma transição já para entre os mapas conceptuais e as apresentações, que pode ser bem interessante. Depois temos aquilo a que eu chamei os recursos educativos digitais de forma anónima ou de forma alargada,
não é nenhum recurso em especial, mas são conjuntos de recursos, são páginas onde estão às vezes dezenas, centenas de recursos e que nós vamos lá buscar aquilo que nos apetece. Portanto, tem aí o Learning Apps, o Class Tools, o Wordall, mas há muito mais e a ideia é nós percebermos que existem muitos outros recursos, às vezes tão simples como palavras cruzadas, como encontrar as diferenças, como escolher um nome aleatoriamente, como um temporizador para uma tarefa qualquer, que estão aqui e que não são verdadeiramente coisas que demorem tempo a aprender, mas que nós às vezes nem sabemos que elas estão aí e que é uma questão de andar à procura e pesquisar, enfim, ver alguma coisa. Depois temos também as ferramentas de avaliação. De certeza que todos vocês já ouviram falar destas, do Kahoot, do Quizzes, do Socrative e de outras. Iremos trabalhar alguma delas, provavelmente mais do que uma, sempre na perspectiva de que se calhar temos um formando a trabalhar no Socrative, outro a trabalhar no Quizzes e outro no Kahoot. A ideia é que esta formação seja significativa para cada um de vós e não seja apenas o reproduzir de um plano que está feito e que está previsto anteriormente. Portanto, temos o Socrative, o Quizzes, o Kahoot, temos o Mentimeter, temos outras ferramentas, eventualmente, que venhamos a trabalhar e eu repito-me, o facto de um de vocês dizer mas eu já trabalho com o Quizzes há muito tempo. Sim, mas esta formação não significa que vocês não possam, por exemplo, aprender a trabalhar com o Socrative ou com o Kahoot ou descobrir novas capacidades em cada uma dessas formações. Já no final trabalharemos com as imagens interativas, é um software que eu acho muito engraçado, uma aplicação muito engraçada, um recurso muito, muito interessante. Garantidamente trabalharemos com o ThinkLink, mas há outros, o Genial e o Pictagon, que são equivalentes, mais ou menos equivalentes, mas que permitem fazer o mapeamento de imagens e é uma ferramenta de veras interessante. Um bocadinho, não a podemos usar todos os dias, mas é muito, muito interessante e vale a pena conhecê-la. E depois temos uma que faz muito sentido, que são os livros interativos para a produção de trabalhos. Acho que é fantástico, acho que é uma ferramenta que os alunos deveriam saber trabalhar e trabalhar com frequência e que garantidamente vale a pena. O Book Creator, o Story Jumper, de certeza que já ouviram falar nisto, o My Storybook, há muitos que estão aqui. E finalmente, esta não é verdadeiramente uma unidade de formação, não teremos uma sessão para trabalhar os pequenos nadas, mas são pequenas coisas que vão acontecendo, pequenos truques, pequenas teclas secretas entre aspas, obviamente, que nós às vezes não conhecemos e que nos podem ajudar muito na nossa vida. Estamos a falar do Windows 10, sobretudo, mas às vezes há tarefas repetitivas, estamos ali a repetir e podemos fazê-las muito mais facilmente. Portanto, são coisas que vão acontecendo durante a formação, que não estão verdadeiramente calendarizadas, acontecerão quando surgirem e que têm a ver com escolhas de teclas, truques, pequenas coisas de fazer e também alguns aspectos de segurança, que às vezes andam muito esquecidos por aí e fazem muita falta. E pronto, basicamente é isto que nós iremos trabalhar. Retomando a ideia principal, eu não sei aconselhar-vos sobre qual é o nível em que se devem inscrever, mas penso que agora ficarão com uma informação um pouco mais estruturada sobre o que é que nós trabalhamos nas formações de nível 1. Obviamente não são conteúdos muito aprofundados, mas são um leque de formação, um leque de informação bastante alargado. E não se esqueçam, sobre tudo isso, não se esqueçam, se pretenderem ter formação de nível 1, devem inscrever-se este ano. É altamente provável que no próximo ano já não haja turmas de nível 1. Dito isto, espero que vos possa ter ajudado a estarem na posse de conhecimentos que agora sim vos permitam então escolher melhor se querem oficinas de nível 1, se oficinas de nível 2, eventualmente oficinas de nível 3. Pronto, fica ao vosso dispor e se precisarem de mais alguma coisa, sabem onde é que vão encontrar, é só contactar.